Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Hora Azul Grená, uma edição especial porque é aquela que vai encerrar esta temporada desportiva do Torriense, ou seja, a Hora Azul Grená vai agora de férias durante um mês e voltará então para o arranque da nova temporada desportiva. Para terminar, escolhemos o atletismo e o Scoot Athletics, mais concretamente, para dar o destaque merecido a esta grande temporada que tem feito o atletismo do Torriense. Tenho comigo dois ilustres convidados na primeira parte, na segunda terei outro, mas na primeira parte tenho aqui comigo Jaime Moraes, aqui à minha esquerda, e à minha direita Salvador Santos. Vou começar aqui pelo Jaime. Jaime, antes de mais, muito bem-vindo à Hora Azul Grená, é um prazer ter-te connosco. Já vamos à tua temporada, que sei que tem sido muito bem sucedida, mas vamos começar pela tua paixão pelo atletismo. Como é que isto começou? Conta-me lá. Bem, isto começou por meados de 2019, junho de 2019. Eu estava indeciso entre dois desportos, um deles o atletismo, acabei por escolher. E qual era o outro já agora? O outro, era, por acaso, era o badminton, um desporto não tão visto assim. Popular, não é? Exatamente. Então, escolhi o atletismo, acho que foi uma das melhores escolhas que fiz. A minha primeira época foi tudo corta-matos e coisas assim, mas descobri a paixão pela velocidade, que é a minha melhor disciplina, quando fiz a minha primeira prova de pista, que foi os 150 metros. Entrei logo para o ranking nacional de infantis, foi aí que começou a minha paixão e pronto, estou aqui hoje. Mas quando tu decides vir para o atletismo, já tinhas indícios de que corrias muito e bem, ou foi apenas seguir uma paixão que tu gostaste de ver, por exemplo, na televisão? Não, eu sabia que era rápido e o meu pai também me dizia isso e dizia o teu corpo está bem para meio fundista, porque eu era alto, era magrinho. Tinha algum conhecimento de atletismo ou era apenas também empírico? Não, ele vê muito na televisão, então pronto, aconselhou-me e pronto, fui no conselho dele e estou aqui hoje. E estás aqui e muito bem, não é? Exatamente. Muito bem. E portanto o badminton ficou para outras núpcias, como se costuma dizer assim. Exatamente. Está à espera, não é? Está à espera. Muito bem, vou agora aqui ao Salvador. Salvador, também muito bem-vindo à Hora Azul Grená, também os meus parabéns pela temporada que tens feito aqui no Scoot Athletics. E queria-te perguntar a mesma pergunta que fiz naturalmente aqui ao teu colega Jaime, que é como é que se dá esta paixão pelo atletismo e quando é que tu começas a praticar desta forma mais séria aqui no Torriense? Comecei no atletismo em abril de 2019. Na altura comecei logo pelo meio fundo, como estou agora. Não praticavas nenhum outro desporto na altura? Não, eu fazia natação, desde que dos 6 anos até aos 10 fazia natação. Depois parei um ano e tive uma lesão nos joelhos e tinha que praticar algum desporto. E como eu gostava de correr, já tinha ganhado alguns corta-matos da escola e assim, fui para o atletismo. E correu tudo muito bem, claro. Por início, sim. E o que é que te mais motivou no atletismo? O que mais me motivou foi mesmo superar-me a mim próprio e conseguindo... Conseguir o quê? Conseguir melhores resultados cada vez que corres e cada vez que treinas, competir contra o cronómetro e fazer cada vez melhores tempos, não é? Porque no atletismo é um bocado isso. É esta competição que nós temos. É verdade que competimos contra os nossos adversários, mas também competem muito contra o cronómetro, não é? Sim. Claro que sim. Muito bem. Já vi que as respostas muito longas, não é? Jaime, diz-me lá uma coisa. O Scoot Athletics tem vindo a crescer a olhos vistos. É um projeto que se vai se consolidando cada vez mais. E eu gostava de te perguntar, no início, quando decidiste Torriense, foi porquê? Decidi Torriense porque é o clube mais bem visto aqui na Zona Oeste. E eu não tinha muito bem conhecimento do atletismo dentro deste clube, mas o meu pai aconselhou-me, disse que era bom e eu pronto, ok, vamos. Não chegaste a praticá-lo em nenhum outro clube? Foi sempre no Torriense ou praticaste noutros clubes? O atletismo sempre no Torriense, sempre, desde o início. E foi quando surgiu o Scoot Athletics? Não propriamente. Já antes? Já tive um ano antes, tive uma época antes e depois sim surgiu o projeto do Scoot Athletics e continuei. Sim. Como é que tu tens visto esta evolução do Scoot Athletics, desde o seu surgimento até aos dias de hoje? Muito grande, nós começámos mais ou menos com 4 até 6 atletas e agora somos 46 inscritos. Portanto, exato, é muita gente mesmo. E estava a ouvir há pouco o vosso treinador a dizer que a perspectiva continua a ser de crescimento, não é? Certo. Nós também temos um trabalho como atletas, que é trazer os nossos amigos e conhecidos para cá. Experimentar, não é? Para experimentar, exatamente, porque muita gente tem medo, entre aspas, ou receio de vir para o atletismo porque pensam que é tudo só correr. Mas não, nós temos uma grande variedade. Aquelas pessoas que são mais cheias, não sei correr,
sou pesado, não sei o que é que vou fazer aí. Não, nós temos lançamentos, as pessoas dentro do atletismo encontram a sua grande paixão. Há sempre uma variante que permite adaptar-se melhor ao corpo de cada um e, no fundo, às habilidades de cada um, não é? Exatamente. E, no fundo, acaba por ser um desporto muito inclusivo porque todos têm o seu lugar, aliás, é sempre... Exatamente, é o nosso lema. Exatamente. Diz-me uma coisa, de que maneira é que o Torriense tem contribuído, sentes tu, para a tua evolução como atleta? Pronto, é uma... Esta foi difícil. Essa foi difícil, pode ter perguntas, acho. Posso. Eu perguntava de que maneira é que tu sentes que o Torriense tem contribuído para a tua evolução como atleta? Tem contribuído muito, porque somos um grupo muito unido e também temos dois grandes treinadores, Ricardo Vitorino e Ricardo Ferreira, que nos ajudam todos os dias, não só como atletas, mas como pessoas. Como pessoas também, não é? Exatamente. E o grupo é uma parte-chave porque, por exemplo, eu faço velocidade. E se eu não tivesse ninguém a correr à minha frente, ou ao meu lado, ou a puxar por mim, corria muito menos do que corro agora. Porque não evoluías, não é? Exatamente, não evoluía. Ou seja, o grupo é muito importante, apesar do atletismo ser maioritariamente um desporto individual, o grupo é uma parte muito, muito importante na nossa evolução. Eu tenho tido a oportunidade de testemunhar alguns dos vossos treinos, às vezes quando estou a fazer fotografias. Certo. E tu és um daqueles rostos que eu já conheço e também posso testemunhar que cada vez que parece que neste caso não é andas, é que corres cada vez mais depressa e ninguém te agarra, não é? Salvador, diz-me uma coisa, o que é que o atletismo hoje em dia representa para ti? O atletismo, hoje em dia... Muito? Muito. Tu treinas quantas vezes por semana? 5, acho eu, 5. Ou seja, treinas praticamente todos os dias, Sim, não é? sim. Sais antes da escola, depois da escola? Este ano acabava as aulas às 6, os treinos são às 6h30. E treinavas até que horas? 8 e um quarto. 8 e um quarto. Ou seja, também exige aqui algum sacrifício da vossa parte, não é? Porque depois vais para casa cansado, seguramente que vais com vontade, vais tomar o teu banho, vais jantar e se calhar devia haver muitos dias em que ainda te faltavam os estudos. Como é que se concilia tudo isso? É difícil? No meu caso não é muito difícil, como este ano, devido ao Covid, os horários mudaram na escola e tive manhãs livres, tinha 3 manhãs livres por então semana. aproveitavas as manhãs para estudar? Estudava nas manhãs. Okay. E depois à noite, quando ia dormir, revia um bocado a matéria. Mas ainda assim fazias algumas revisões depois do sim. teu treino. E é difícil estudar já cansado do treino? Ou quando se tem vontade para fazer tudo, faz tudo? É isso, quando tem vontade, se faz tudo. É aquela velha máxima e vocês aqui é literalmente quem corre por gosto não cansa, não é? Exatamente. É muito mesmo assim. Diz-me uma coisa, ainda tu, Salvador, ganhar vai se tornando cada vez mais um hábito, ou seja, porque vocês começaram por vir praticar, mas entretanto têm vindo cada vez a desenvolver melhores tempos, vão participando em competições e têm conquistado bastantes títulos. O ganhar aqui é um estímulo importante ou é mais o participar? É um bocado dos dois, mas ganhar é bom, mas também ganhar sempre não é muito agradável. Precisamos sempre ter alguém a puxar por nós. Claro. Se formos sempre a ganhar, claro, depois não chegamos a melhorar, claro, assim tanto. Esse estímulo de constante melhoria é muito importante, não é, Salvador? Sim. Muito bem. Jaime, diz-me uma coisa. Tu tens tido aqui algum sucesso nas provas, há bocado estavas-me a contar, e eu acho que é importante que tu partilhes isto com os nossos espectadores. Faz-me um resumo da tua temporada. Pronto, nós temos duas partes, temporada de inverno e temporada de verão. A temporada de inverno é maioritariamente corta-matos e provas de estrada. Nessas saio-me bem, desenrasco-me, dizendo assim, mas a minha zona de conforto mesmo é a pista. É a pista. Nós temos os regionais de inverno, fui campeão nos 300 metros iniciados e triplo salto também. Depois, mais ou menos em fevereiro, começa a época, não é de verão, mas é época de pista só, e começam aí as jornadas de pista ali na Polo. Que aliás estão a decorrer, certo? Que ainda estão a decorrer, Exatamente. Vamos ter mais uma jornada esta quarta-feira. E tem sido um sucesso. Sim, tem sido sempre um sucesso, sempre a melhorar. Em que provas é que tens participado e que resultados tens obtido? Nos 300 metros, a minha melhor prova foi nessa que fiz mínimos pós-nacionais, foi ali também na Polo. Portanto, fizeste os mínimos pós-nacionais, significa que vais competir nos campeonatos nacionais, não é? Já competi. Mas também já tenho mínimos para os campeonatos nacionais de pista coberta. Ok. Pronto. Okay. Porque ainda há essas duas variantes, não é? Exatamente, temos os de pista coberta e os de ar livre. Os de ar livre já foram, os de pista coberta são em fevereiro também.
Ok. Pronto, e agora fizemos há pouco tempo os regionais de verão e fui campeão nos 250 metros e acho que fiquei em segundo nos 80 metros, não sei bem. Mas pronto, sempre com bons resultados, sempre no pódio. Já nem sabes o que é estar fora do pódio, não é? Portanto, já tens ali o lugar marcado, só não sabes se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, não é? Mas Exatamente. Já estás a ficar habituado. Muito bem. E diz-me uma coisa, tu hoje em dia, quando projetas o teu futuro, não só seguramente que estás a estudar, e já vou também perguntar-te o que é que tu gostavas de seguir em termos de estudos, já agora? Em termos de estudos, vou agora para o 10º ano para seguir Ciência e Tecnologia e depois na universidade penso juntar a parte das ciências com a do desporto, ou então a parte da saúde e desporto, por exemplo. A nutrição, se calhar, era uma boa coisa para tirar na universidade. Dizem que às vezes é um bocado chato e pronto, mas era uma coisa que eu gostava de tirar. E era um tipo de conhecimento que tu podias casar na perfeição com a tua vida de atleta, porque exatamente, uma coisa exatamente. é muito importante para a outra, não é? Exatamente. E falando do teu futuro em termos de atletismo, não vou perguntar se é uma coisa que tu gostavas de seguir, porque estou certo que sim, certo, mas até onde é que vai este sonho? Jogos Olímpicos? Vai até os Jogos Olímpicos. O meu sonho era participar, nem era ganhar, nem ficar no pódio, era participar nos Jogos Olímpicos, já era uma grande marca na vida. O meu sonho mesmo era fazer disto profissão e conseguir viver a vida com o que mais gosto de fazer. E tendo em conta que os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, já podemos começar aqui a fazer contas, não é? Tu Sim. tens quantos agora? Eu tenho 15 anos. Tens 15, portanto 15, tens os próximos por acaso não tenho aqui presente, mas... É 2024, 24. em Paris. Pronto, isso talvez ainda seja cedo, não é? Sim, ainda é cedo, mas Okay. penso... Mas 28 já começa a ser aqui uma meta... Sim, 28 já era muito bom, mas já era não muito sei, bom. pai, 28, 32, por aí se calhar. Olha, eu espero estar nessa altura ainda a apresentar o Horácio Granat para ter a oportunidade de entrevistar, de preferência, nos Jogos Olímpicos. E sempre Certo, claro. Prometes que me levas, se fores lá? Prometo. Fica à espera Está disso. prometido. Fica à espera disso. Salvador, vou-te fazer a mesma pergunta. Os teus sonhos no atletismo vão até onde? Também aos Jogos Olímpicos? Sim. Qual é a tua modalidade nos Jogos Olímpicos? Portanto, na Scoot Athletics, quais são as tuas principais modalidades, onde tu és top? A minha principal modalidade é os 1500, o que eu gosto mais, mas no geral é meio fundo. Entre 800 e 1500 na pista, 1500 obstáculos também. E qual é, portanto, falaste nos 1500 metros, qual é o teu melhor tempo neste momento? 4:36. Que é um excelente tempo já, não é? É um excelente tempo. E gostavas também de chegar aos Jogos Olímpicos? Sim. Tu tens que idade? 14. 14, portanto tu também te projetas ali aos 28 se calhar também. Talvez. Já estava na altura, não é? Seria espetacular poderes fazer isso seguramente como atleta do Torriense. Talvez. Eu acho que sim, Sim. Acho que não é talvez, aí não tenho grande dúvida. Está bem, muito bem. E já agora vou-te perguntar ainda, porque também perguntei aqui ao Jaime, nos estudos, como é que é? A coisa está a correr bem? Tu gostavas de seguir o quê? Eu agora para o 10º ano vou para a informática, um curso profissional de informática. Muito bem. E depois ou vou para a faculdade ou então continuo ao trabalho sobre informática. Portanto, a tua paixão são os computadores, as corridas e os computadores, Sim, é isso? mais as corridas, mas é o segundo plano. Ok, muito bem. Estamos a chegar ao fim, vou só aqui fazer uma pergunta a cada um. Vou primeiro aqui ao Jaime, que é perguntar-te qual é o teu tipo de prova preferida? Será seguramente uma prova de velocidade? Sim, mas a que é 100 metros? velocidade. Quando estás a ver os Jogos Olímpicos, qual é aquela prova? Já não vou falar de tu a correr, mas como espectador, estás a ver os Jogos Olímpicos, qual é aquela prova que tu não queres perder de maneira nenhuma? E afinal, 100 metros? Se houvessem, era aos 300 metros, mas não há. Isso é só uma prova até juvenis. Ok. Mas seriam de certeza... Mas aos 200, não é? Aos 200, que era isso que eu ia dizer. Seria uma prova que eu não queria perder mesmo, afinal dos 200 E metros. tu gostas também de ver as provas de estafetas? Gosto muito e de fazer São também. incríveis E de fazer também. Aliás, uma das últimas fotografias que nós publicámos vossas são de estafetas justamente e estão Exatamente. incríveis essas fotografias. E agora, última pergunta. O que é que distingue mais o Scoot Athletics das outras equipas de atletismo com as quais tu te confrontas nas tuas provas? O que é que vos distingue? Ui, na minha opinião, muita coisa. Ok, vamos a isso. Temos a união, estamos sempre a gritar uns pelos outros nas provas, temos também a garra, estamos sempre a querer mais e mais, nunca estamos felizes. De primeiro lugar está bem, mas queremos um primeiro lugar com mais pontos, queremos um primeiro lugar com melhor marca, sempre assim, nunca... É bom sempre ganhar, mas nunca estamos 100% satisfeitos, queremos sempre mais.
E também a diversidade, porque temos muitas equipas que é muito só velocidade e meio fundo, nós temos velocidade, meio fundo, lançamentos e marcha. Todas as disciplinas do atletismo estão presentes. Vocês têm lá pequeninos, médios e grandes, não é? Exatamente. Todos os gostos. Temos, acho que desde os 5 ou mais ou menos 6 anos, acho que até aos 23, 24, neste momento. Espetacular. Agora, és tu, Salvador, diz-me lá, qual é, se tu estiveres a ver os Jogos Olímpicos, qual é aquela prova de atletismo que tu não queres perder? Que eu não quero perder. Sim, estás a ver na televisão, não é? E imaginando que os Jogos Olímpicos era, por exemplo, num país como o Japão e era à 1 da manhã a prova e tu ias ficar acordado até ver porque não querias perder isso de maneira nenhuma. Era qual? Era aos 1500. Os 1500. Ou os 5000. Afinal, claro. Afinal, Sim. Afinal. Aos 5000 também. Muito bem, os 5000 metros. E finalmente, a mesma pergunta que fiz aqui ao Jaime, o que é que distingue o Scoot Athletics das outras equipas? Eu acho que distingue, já disseste quase tudo, mas é isso, mas no Scoot Athletics estamos todos unidos, se calhar em outros grupos estão todos um bocado separados, todos só a querer os seus objetivos, não pensam em todos. E vocês pensam uma união. Sim. Como uma união, muito bem. Salvador, obrigado por teres vindo, desejo-te muitas felicidades, que corras até onde as pernas te levarem e que alcances todos os teus sonhos, ok? Obrigado. Muito obrigado. Jaime, a ti desejo-te o mesmo. Obrigado. Mas como tu tens jeito para a comunicação, eu vou-te lançar um desafio. Ui. Vais ser tu a encerrar a primeira parte do programa e vais ser tu a anunciar a segunda parte. Portanto, vais dizer muito obrigado por ter estado connosco, convidas para a segunda parte com o nosso treinador, diz o nome dele e despedes ali, para aquela câmara. Qual? Esta. Então, muito obrigado a todos por terem visto esta primeira parte e vejam a segunda com o nosso treinador Ricardo Ferreira. Está tudo dito. Até já. Até já. Sejam então muito bem-vindos a esta segunda parte da Hora Azul Grená, hoje inteiramente dedicada ao atletismo do Torriense. Tenho agora comigo Ricardo Ferreira, ele é treinador do Scoot Athletics. Ricardo, muito bem-vindo aqui à Hora Azul Grená. Obrigado. Ricardo, isto foi uma temporada em cheio para a Scoot Athletics, não é? Foi sem dúvida uma temporada em cheio. Acima de tudo, aquilo que acaba por refletir esta temporada tem sido o crescimento exponencial da equipa, tanto em quantidade, só para dar uma ideia, o grupo dobrou em relação à época anterior, mas também em qualidade, agora sim começam a surgir os resultados, começa a sentir-se o efeito, principalmente nos atletas mais antigos, de um ano de treino e de preparação em cima, as coisas começam a suceder e há todo um espírito de grupo bastante positivo e com ambição e com conquista até a data. Quando dizes que o grupo dobrou, como é que se dá esta conquista de novos atletas, neste caso? Passa a palavra, cada um traz um amigo para experimentar, é também através da divulgação que o clube faz nas suas redes. Qual foi o segredo para esta duplicação de atletas? Acaba por ser um pouco de todos os fatores, mas diria que os mais importantes, sem dúvida, são os próprios atletas. Acho que é o melhor elogio que se pode fazer ao projeto em si e àquilo que o projeto pode dar a quem cá está, é o facto de serem os próprios atletas os primeiros veículos impulsionadores da atração de novos atletas. São eles que trazem os amigos e os amigos dos amigos e assim sucessivamente. Em alguns casos inclusivamente, como de resto, até no caso do Salvador Santos é um desses casos, depois vêm os irmãos, temos famílias inteiras connosco, de 3 e 4 irmãos todos a praticar, porque acaba por ser um efeito de arrasto. Isso para nós é o maior elogio, significa que eles estão felizes, estão realizados naquilo que estão a fazer e isso acaba por transparecer em casa e para os amigos e para os familiares. E com base nisso depois acabam por estar a atrair novos atletas. Novos atletas. Ricardo, e como é que os nossos adversários, por assim dizer, nos veem hoje em dia? Ou seja, o Scoot vai tendo cada vez mais peso nas competições, vai tendo também naturalmente melhores resultados. Exato. Tens noção de como é que nós hoje em dia somos percepcionados pelos nossos adversários? Sim, felizmente, dentro do atletismo, embora seja uma modalidade marcadamente individual, obviamente, tem também a sua componente coletiva, mas existe, acima de tudo, um sentimento de respeito pelo projeto, pelos atletas. Felizmente, são todos rivais dentro da pista e dentro dos corta-matos das provas em questão. Mas apenas isso. Mas há uma grande amizade do lado de fora e então neste momento já somos reconhecidos pela dimensão, obviamente, que já começa a ser um número assinalável de atletas que vão para as provas, mas há esse sentimento de amizade e de respeito para com estes elementos que ali chegam e que estão ali não só como
malta porreira, malta amiga, mas malta que está ali para ganhar e para apertar os calos a muita gente. Exatamente. Ricardo, nós não estamos aqui por acaso, importa também dizer isto aos nossos espectadores. Exato. Nós estamos aqui porque estamos é o Parque da Várzea, em Torres Vedras, importa também esclarecer para quem não conhece, mas é um dos pontos de treino do Scoot Athletics, além da pista da PAU, vocês também treinam aqui muitas vezes, o que também acrescenta aqui um benefício, vá lá, à prática do desporto, que é fazê-lo num anfiteatro de absoluta beleza e diria, harmonia total com a natureza, não é? Exato. Um dos princípios que nós tivemos desde o início foi de tentar diversificar os espaços de treino. Primeiro, e a razão mais óbvia, é que sendo que a temporada do atletismo é dividida entre uma altura em que é marcadamente de corta-mato e estrada e depois uma altura em que é marcadamente de pista, não fazia sentido estarmos uma época inteira a treinar só na pista. Não haveria depois o transfer para as respectivas provas. Portanto, por princípio, nós temos como uma segunda base, uma base partilhada, em parte dos treinos ao longo da época, o treino na várzea, em vários locais diferentes, em função da altura do ano, para lhes dar outro tipo de valências. Por exemplo, aqui neste anfiteatro onde estamos agora com esta entrevista, como disse na brincadeira há bocado, esta é literalmente a sala de musculação deles, é aqui que nós fazemos toda a preparação no que respeita à vertente muscular. Ou seja, tomam isto de assalto completamente. Completamente. Fica toda esta banda do anfiteatro de tomada de assalto, em que eles fazem todo o tipo de exercícios, não só de coordenação como de reforço muscular. Há séries curtas que são realizadas aqui em cima, em frente ao Centro de Educação Ambiental, há séries longas que são feitas lá embaixo nas traseiras do skatepark. Tentamos aproveitar ao máximo as valências que o parque nos proporciona. Mas é um ginásio grande, não é? Ninguém pode dizer o contrário, não é? Não. E prova disso mesmo é que também acaba por ser um ginásio partilhado com algumas das outras equipas da região. Ainda assim perguntava-te, tendo hoje o clube já à disposição de vocês condições que são entre a pista e aqui o Parque da Várzea, são condições que eu considero de ser boas condições, quais são as grandes dificuldades que vocês ainda encontram hoje em dia para levar o projeto por diante? É assim, o atletismo, embora tenha toda a sua riqueza, toda a sua diversidade, obviamente, ao dia de hoje, não é um produto tão vendável, não é? Como uma modalidade muito mais mainstream, como é o futebol, como é óbvio. E isso, por si só, acarreta sempre algumas dificuldades inerentes a isso mesmo, não só na exposição, como também no próprio retorno dessa mesma exposição. Felizmente temos tido a oportunidade de estar integrados dentro de um clube que está aberto ao diálogo, uma direção que está disponível para nos ouvir nessa situação de estarmos a expor quais é que são as dificuldades com que nos vamos deparando passo a passo, e tem sido um trabalho não diário, mas mesmo mensal, de estarmos a atualizar e a ver o que é que pode ser feito. Sendo que, por exemplo, a título de exemplo aqui, agora num caso mais recente, em que tivemos pela primeira vez dentro deste projeto de Scoot Athletics o apuramento dos atletas para os campeonatos nacionais que foram em Viana do Castelo, e houve toda essa disponibilidade por parte da direção, e mais concretamente por parte do nosso presidente, o Sr. Mário Miranda, para nos disponibilizar todas as ferramentas que entendemos necessárias para que se concretizasse essa viagem e que os atletas tivessem as melhores condições possíveis para darem o seu melhor nos campeonatos. Falando de campeonatos, vou-te perguntar, olhando para esta temporada, que resultados, já sei que foram muitos, mas que resultados é que te vêm assim à cabeça para destacar como sendo os melhores que foram alcançados? À cabeça, obviamente, há sempre esta questão dos campeonatos nacionais. O campeonato nacional tem, por definição, marcas de qualificação para aceder, e não são umas marcas de qualificação quaisquer. Todo o processo está feito para que apenas uma... É uma filtragem, não é? É um filtro em que só 2,5 de atletas devem lá chegar, para que seja mesmo o confronto dos melhores. Portanto, diria que será, obviamente, o ponto alto desta temporada, podermos colocar alguns atletas da casa, portanto, literalmente da região, da cidade, criados neste clube, a acederem diretamente a um campeonato nacional onde estão os melhores, onde estão a competir com os melhores. Tirando isso, temos efetivamente a destacar já os diversos títulos e pódios coletivos que estas individualidades nos têm dado a ajudar a conquistar e que têm vindo a engrandecer o museu do clube.
desde pódios em Olímpicos Jovens regionais, em que conseguimos, para muitos, surpreender e ficar à frente dos grandes de Lisboa e de outros clubes com outro tipo de história. Temos títulos e outros lugares de pódio também a nível de corta-matos regionais, também de regionais de estrada. Felizmente, nesta altura, neste segundo ano de consolidação do projeto, a presença no pódio, tanto dos atletas como do próprio clube, tem sido uma constante e podemos orgulhar-nos de dizer que neste momento disputamos de igual para igual, coletivamente pelo menos, mas também individualmente, qualquer tipo de competição ao nível de Lisboa, com o Benfica, com o Sporting, com um Joma, que é um clube também denominado na região. Muito bem. Há bocado falava aqui com o Jaime e com o Salvador sobre este sonho de um dia, mais tarde, poderem chegar, por exemplo, aos Jogos Olímpicos. A quem diz aos Jogos Olímpicos também pode dizer os Mundiais. Exato. É efetivamente possível sonhar com isso? Sim, é possível. Acima de tudo aquilo que nós procuramos transmitir é que nós, acima de tudo, pretendemos dar-lhes valores morais, também transmitir-lhes alguma crença naquilo que podem vir a ser no futuro. A autoconfiança é muito importante neste aspecto. Um atleta só pode ser bem-sucedido se acreditar nele mesmo e também no processo do treinador, naquilo que lhe está a colocar nas mãos. Nós acreditamos muito naquilo que é a evolução sustentada, portanto, nós, nesta fase da vida deles, queremos que eles cresçam e evoluam como atletas, obviamente, que tenham resultados, porque sem esse fator de motivação, obviamente, que depois desmotivam, mas também que evoluam como seres humanos. E depois, aí sim, à medida que se vai estreitando toda a pirâmide evolutiva como atletas, em que chegam aos últimos patamares de evolução, júniores, sub-23, séniores, então aí é colocar, usando uma expressão muito portuguesa, colocar toda a carne no assador e vamos ver o que é que daqui resulta. Mas é perfeitamente possível, com calma, com trabalho, com muito espírito de sacrifício, obviamente, mas sim, é possível. Muito bem. Ricardo, estamos também a terminar, mas queria também bater aqui numa tecla que me parece importante, que é o lado inclusivo desta modalidade. Sem inclusivamente que temos uma atleta de desporto adaptado também, e portanto eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso, para que as pessoas percebam esta vertente que me parece decisiva aqui no atletismo, onde o vosso lema diz, e bem, todos têm o seu lugar. Exatamente. O lema não foi criado por acaso. Efetivamente, todo o projeto funciona num contexto inclusivo, não só dentro dos parâmetros que eu já mencionou há pouco, ou seja, independentemente da morfologia, independentemente daquilo que são as qualidades inatas de cada um, há sempre um espaço para cada um, até porque, por princípio, nós procuramos que eles experimentem um pouco de todas as disciplinas do atletismo, precisamente para que encontrem o seu espaço, porque por vezes aquilo que é a preferência inicial não é necessariamente claro, o plano onde se vão enquadrar. Lógico. E dentro desse plano também passamos a ter desde esta época uma atleta de desporto adaptado, a Marta Conceição, que de resto irá estar presente no próximo sábado nos Campeonatos Nacionais Absolutos em Leiria, dentro da categoria de desporto adaptado. Creio eu que será também nesse aspecto um marco histórico na história do clube, e que vem no seguimento daquela que também tem sido a aposta gradual do clube nesse parâmetro da inclusão, em que ao fim e ao cabo procuramos nós também dar todas as ferramentas à Marta para que ela se possa desenvolver como atleta dentro daquilo que são as condições particulares dela, para que possa almejar aos mais altos voos que... Portanto, parece que seguramente, não é? Sim, que trabalha para isso. Claro que sim. Ricardo, muito obrigado. Queria-te só lançar um último desafio, era que ali para a nossa Câmara que deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão, enfim, a ver-nos e que possam estar a sentir aquele bichinho de experimentar, que o façam, ou seja, que mensagem lhes darias no sentido de poderem vir juntar-se a essa família que não para de crescer e que seguramente para o ano vai ser ainda maior, que é o Scoot Athletics. Exatamente. Simplificando, eu diria que a melhor mensagem que posso passar é que, efetivamente, e como o próprio lema da equipa assim o indica, aqui todos têm o seu lugar, aqui todos têm a oportunidade de testarem-se a si mesmos, de serem melhores diariamente, de fazerem amigos e amizades que muito provavelmente vão durar para toda a vida. Falo eu por experiência própria enquanto ex-atleta do clube,
E estamos a falar, ao fim e ao cabo, para mim, do casamento perfeito entre aquilo que é o desporto e aquilo que nos confere enquanto saúde, mas também dentro do contexto da amizade que este clube criou e de todo o apoio que aqui encontram. Não há limites, não há restrições, não há qualquer tipo de preconceitos. Quem sente vontade de experimentar, quem tem no mínimo a curiosidade, pode e deve experimentar. Contacta-nos, junta-se ao clube, experimenta, tira daí as suas conclusões. Aquilo que nós dizemos sempre a quem vem de novo é: experimenta. Enquanto não experimentares, não saberás do que é que daqui vai sair. Exatamente, Ricardo. Muito obrigado. As maiores felicidades para o Scoot Athletics, também para ti pessoalmente e profissionalmente. Vocês estão a desenvolver um trabalho muito curioso e estou certo que os frutos ainda só agora começaram a cair da árvore, porque seguramente vêm muitos mais. Exatamente. Muito obrigado. Muito bem. Horácio Lugurná despede-se. Foi uma temporada desportiva enorme, tremenda, mas repleta de sucesso. Sucesso aqui na Scoot Athletics, sucesso no futebol feminino com as nossas sub-19 campeãs nacionais e, claro, a equipa sénior masculina que será campeã da Liga 3, um ano histórico para o Torriense, que esperamos para o ano não só repetir, mas de preferência ainda melhorar. Horácio Lugurná vai agora parar para umas férias de verão, mas seguramente que voltará com essa missão de trazer até si toda a atualidade do Torriense. Volte sempre connosco, tenham um ótimo verão. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, ao seu lado para a vida.